registradas. Então, boa tarde, conselheiras e conselheiros. Sejam bem-vindos à nossa primeira reunião extraordinária aqui da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura. Sempre conseguimos vencer as nossas pautas nas nossas reuniões ordinárias, né? Mas vivenciamos aí na última semana um levantamento de demanda a partir de um coletivo do programa nosso de iniciação à docência, que é o PIBID, e diante das necessidades que temos, né, de uma universidade que é pública e popular, atendendo 90% dos nossos estudantes oriundos da escola pública, né, e uma universidade que tem como um dos seus pilares essa formação nas licenciaturas, né, a formação de professores. Então, resolvemos nos movimentarmos institucionalmente para encontrar um melhor caminho de atendimento da demanda trazida pelo coletivo de professores que hoje coordenam o PIBID, e apresentar aqui uma proposta de alteração no regulamento que trata basicamente, que delibera basicamente sobre o pagamento das bolsas, sobretudo das bolsas de extensão, cultura, esporte e de pesquisa, né, de iniciação científica. Então, a gente tem esse arco aí, né? E nós, para também contextualizar melhor e apresentar a demanda para nós, eu fiz o convite ao nosso diretor de política de graduação, professor Bernardo. Ele já se encontra aqui, professor Bernardo? Estou aqui, William, estou aqui sim. Ótimo, ok, Bernardo. Nós autorizamos a entrada dele aqui na nossa sessão, tá? E depois eu vou pedir a vocês, se vocês nos autorizam aqui, o professor Bernardo apresentar a demanda, contextualizar como é que chegou até aqui e apresentar o processo para nós, porque, como vem em regime de urgência, nós colocamos o processo à disposição dos conselheiros e das conselheiras, mas nós não temos um parecer qualificado, né? Então, ele entra em regime de urgência para a gente poder abrir aqui, fazer o diálogo, o debate, né, se necessário, e encaminhar um parecer aqui, um encaminhamento a partir dessa sessão. Mas antes da gente iniciar essa sessão, né, então essa é a pauta única, é uma pauta que surge lá desse coletivo da iniciação à docência, que passa por uma discussão da nossa política de graduação, né, com consultas e tudo mais, que daqui a pouco vai ser apresentado. Então, essa é a pauta única, e então faço um agradecimento aqui pela disponibilidade de vocês estarem conosco aqui. Tá? Mas antes, eu queria dar as boas-vindas aos nossos novos conselheiros. Nós estamos aqui com o Renan, né, da chapa Renan e Benhur, do Campus Cerro Largo. Então, Renan, vou passar a palavra para ti se apresentar também, né? Vocês foram eleitos agora, recente, então estão compondo essa Câmara, sejam bem-vindos. A gente acolhe vocês. Você está por aí? Estou aqui sim, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Renan, eu sou aqui do Campus Cerro Largo, então sou do curso de Agronomia. Faço chapa com o professor Benhur, que é do curso da Química daqui também. Havia uma vaga que não foi preenchida aqui no Consumo de Cerro Largo, então teve uma nova eleição, 2 chapas se inscreveram, ganhamos e aqui estamos. Minha segunda vez que eu participo no Consune, a outra vez também foi nesse mesmo conselho aqui de pesquisa, então estamos aí. Bom, que ótimo, precisar, pode contar conosco. Já tem experiência, então fica tudo muito mais fácil. Mais ou menos, né? Experiência mais ou menos. Teve uma vez já participei. Que ótimo. Fui uma vez o concurso também, uma vez o Consune, e agora a segunda oportunidade aqui junto no Consune. Beleza.
Então, seja muito bem-vindo. Contaremos contigo aí para as nossas análises, encaminhamento. Tá? Tá bem, muito obrigado. E eu vi aqui agora o João Daniel também. O João Daniel entrou na nossa sessão, então o João Daniel, que é suplente da conselheira Marlene. João Daniel, quer se apresentar para nós? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é João Daniel Verma Fosqueira, sou assessor do CAP Erechim, Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia. Estou no Conselho Comunitário da UFES Erechim. E aí entro agora também para essa Câmara Técnica. Perfeito. Então, boa tarde. Ótimo, João. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco e acompanhar essa sessão. E também seja muito bem-vindo aqui à nossa CPPGEC. Hoje vocês vão receber já a convocação da nossa 10ª sessão, que deve acontecer no dia 11 de novembro, tá? E aí já aproveito para dizer também que, pelo menos a extraordinária de hoje e a do dia 11, nós vamos manter neste formato, muito embora a gente tenha aprovado uma alteração na realização, né, das sessões e do pleno do Consune. Então, nós mudamos a regulamentação e as nossas participações a partir, principalmente da sessão de dezembro, ela se dará a partir das salas de videoconferência dos campi, tá? Salvo quando o conselheiro, a conselheira, estiver fora do município de origem, né, do campus, né, e justificado, claro. Mas nós vamos criar uma metodologia para isso. Então, enquanto a gente ainda nós vamos ter que ter um momento de transição. Então, eu, como presidente dessa Câmara, conversei com o professor Braida, presidente do Pleno, para que a gente tenha um momento de transição, todo mundo, né, ontem foi feita a alteração, então a publicação, então leva um tempo ainda, para que todo mundo tenha ciência dessa mudança e, ao mesmo tempo, a gente possa garantir todas as condições técnicas lá no campus para que as sessões aconteçam desde as salas de videoconferência, que envolve também fazer uma reserva, né, desses espaços e tudo mais. Então, como a gente não tem ainda tudo isso de forma concretizada, então a gente resolveu, pelo menos até segunda ordem, a gente fazer hoje a sessão como nós estamos fazendo e a sessão do dia 11 dessa mesma maneira, virtualmente, tá? Então, só justificando por que nós estamos fazendo a sessão ainda aqui nas nossas telinhas, nessas várias telas, né? Também de vários lugares, tá? Bom, a gente está aqui por pauta única e para apresentar a pauta eu convidei aqui o professor Bernardo e aí eu peço a vocês que, como ele não pertence a essa Câmara, também não é conselheiro, se vocês autorizam o professor Bernardo a apresentar a matéria para nós. Não estou ninguém contrária à sua participação, Bernardo. Então, eu passo para ti, não sei se você quer projetar, fazer uma leitura do ofício que vocês encaminharam, ou se Sim, você vai fazer uma explanação. Aí eu passo para ti e você escolhe. Sim, eu faço inicialmente uma explanação e eu não sei se vocês conseguem colocar aqui o que foi encaminhado para todos, ou então eu tento abrir aqui também, não tem problema. Mas, primeiramente, gostaria de dar boa tarde a todos e todas. Espero encontrá-las e encontrá-los bem. É uma satisfação estar aqui no dia de hoje. Agradeço, né, a oportunidade de falar aqui nessa Câmara e vou iniciar contextualizando os fatos. Então, como o professor William já comentou, um coletivo de professores, né, procurou ele sobre a possibilidade da autoração dessa resolução. Inclusive, inicialmente houve um entendimento que seria uma outra resolução, não uma resolução do Pleno, mas que depois nós vimos que a resolução que rege nessa questão do Pleno, ela trata apenas de acúmulo das bolsas do PIBID com os estágios. Então, isso também será levado à discussão lá no Pleno para que seja feita essa alteração. Então, sendo assim, inicialmente tomamos o cuidado, né, de consultar a Procuradoria para maior segurança jurídica, para que a gente não tenha
não cometesse nenhum fato equivocado, a qual deu parecer favorável à temática envolvida. Né? Então, o professor Coral, pró-reitor de graduação, desde o início, né, sinalizou essa necessidade, me colocou à frente, né, dessa demanda, para poder encaminhar essa alteração e, consequentemente, fortalecer aí, né, os vínculos dos estudantes com os programas e cursos, né, tamanha a importância do PIBID para a formação de futuros docentes, entre outras coisas, conforme o professor William já falou. Em seguida, dialogamos com a coordenação institucional do PIBID, né, a professora Márcia Kramer, dialogamos com as pró-reitorias FIM, então o professor William, o professor Joviles, o professor Derlan também, assim como com a reitoria, e em reunião administrativas fizemos, então, né, a proposição que consta no processo. Então, eu apresentei para eles essa proposição e trouxemos, então, né, encaminhamos para a Câmara para que ela pudesse ser discutida. De antemão é isso, William. Solicito, então, que, se possível, que abram a proposição para que eu possa fazer a leitura, e, se não for possível, eu tento resgatar aqui o que foi enviado e faço a leitura. É isso aí, eu consigo enxergar daqui, William, obrigado. Então, resolução número, né, isso vai ser estabelecido, consune, CPPGEC, UFFS 2024, a qual altera a resolução número 1 do consune, Câmara de Extensão, UFFS 2013, que estabelece normas para concessão de bolsas da Universidade Federal de Fronteira Sul. Então, o presidente da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, do Conselho Universitário, consune a Universidade Federal de Fronteira Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando o processo número, resolve. Desce só um pouquinho para mim, obrigado. Artigo 1º, alterar o artigo 5º da resolução número 1 do consune, da Câmara de Extensão, /UFFS, /2013, de 16 de maio de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação. Então, artigo 5º. As bolsas definidas no artigo 2º não poderão ser acumuladas com outras bolsas de programas oficiais, com exceção do acúmulo de bolsas PIBID, com as bolsas institucionais da UFFS, oriundas do orçamento próprio. Tá? Primeiro, para a concessão de bolsas acadêmicas, deverá ser exigido do aluno assinatura de termo de compromisso, no qual constem as seguintes declarações. Foi alterado, então, ali. No segundo, consta de que tem disponibilidade de carga horária máxima de 30 horas acumuladas para se dedicar às atividades dos programas ou projetos. Então, as principais alterações são essas, onde inicialmente não constavam as bolsas, né, ou, com exceção das bolsas do PIBID, né, conforme eu falei ali anteriormente, e também a gente incluiu aqui esse item 2, dizendo, porque anteriormente só dizia de que tem disponibilidade de carga horária para se dedicar. Então, colocamos de que tem disponibilidade de carga horária, máximo de 30 horas acumuladas, ou seja, que fique claro para todos os conselheiros. A bolsa do PIBID, no atual edital, a qual nós conseguimos 792 bolsas, ela rege da necessidade de ter 10 horas semanais para desempenho das suas funções ali no programa. Então, por exemplo, se algum aluno for executar um estágio não obrigatório dentro da UFFS, o qual constam 20 horas, então 20 mais 10, 30, então é possível que isso ocorra. A mesma coisa que, de repente, uma bolsa de pesquisa, desde que sejam bolsas oriundas, né, da UFFS, ou seja, do orçamento próprio. Que fique bem claro que não há possibilidade de execução de bolsas de programas oficiais, porque os próprios programas oficiais têm os seus regimentos próprios que já nos proíbem de fazer isso, salvo quando isso ocorra, de repente, com algum edital específico que não rege com alguma agência de fomento que não tenha essa normativa. O item 3, ele permanece, de que não possui vínculo empregatício, isso já tinha sido acrescido na resolução número 5 de 2013. Segundo, verificado o acúmulo de bolsas por parte do estudante, com exceção das citadas no artigo 5º, então que fique bem claro, né, para deixar claro que, no caso da bolsa do PIBID, isso continua sendo possível. Este deverá optar por uma das bolsas e ressarcir os valores recebidos indevidamente da bolsa acumulada. No item 2 foi alterado,
Então, em caso do estudante acumular uma bolsa acadêmica da UFFS com uma bolsa acadêmica oferecida por outros órgãos ou instituições públicas, privadas ou de agências de fomento, a devolução será referente ao valor recebido na UFFS, mesmo que tenha optado por manter essa bolsa. Isso não rege nada daquilo que a gente está propondo em relação ao programa do PIBID. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor em data da sua publicação no boletim oficial da UFFS. Acho que por hora era isso, né, William? Não sei se tem mais algum item lá para baixo. Não. Esse é o texto, né, que mostra ali a parte que será alterada. Sim. Então, agradecer, Bernardo. É importante, talvez, fazer só uma complementação, né, porque a demanda, ela surge, né, no âmbito do programa de iniciação à docência, a partir também de desafios que esse programa vem enfrentando, considerando que boa parte dos nossos estudantes de licenciatura também já tem desenvolvido outras ações e tem, inclusive, já ações com bolsa, né, com pagamento de bolsa, mas que tem vínculo empregatício. Então, hoje, as nossas legislações já autorizam o acúmulo de bolsa com vínculo empregatício, né, e com auxílios na graduação e na pós-graduação, mas não permite, em hipótese alguma, o acúmulo entre bolsas institucionais e, neste caso, em especial, o PIBID, além da possibilidade, né, de não ter a possibilidade de acúmulo com bolsas institucionais, o próprio PIBID, ele já delibera em legislação nacional de que ele não pode acumular com FNDE, com CAPES e CNPq, né? Então, já tem uma limitação ali. Então, os cursos de licenciatura, nós temos aqui professores que atuam no PIBID, talvez eles também possam se posicionar. Eu lembro, nós recebemos um pedido do professor Vitor de Moraes para alteração da resolução 70, que é a do Pleno, que trata sobre estágio. Depois conversamos, dialogamos, de que essa demanda vamos levar para o Pleno, e tínhamos recebido aqui, sobretudo do conselheiro Igor, a necessidade de nós alterarmos e ajustarmos, se caso a gente quer que o PIBID tenha êxito, porque hoje, com bolsa de R$700, a gente não consegue segurar muito bem os estudantes do PIBID, porque o PIBID ele exige que o estudante esteja toda semana na escola. Ele não é um programa que você faz apenas no horário das aulas ou em horários programados, né, como se permite na iniciação científica e na extensão. Então, muitos estudantes de licenciatura, eles já têm uma bolsa e têm vínculo empregatício, mas para ele se inscrever, né, apenas com a bolsa do PIBID de R$700 não vale a pena. E para ele estar toda semana, então, ele precisaria casar com a possibilidade de ele ter o acúmulo de bolsa. Então, também girou em torno desse debate. A necessidade de fechar os núcleos e oportunizar que mais estudantes possam acessar as bolsas do PIBID. Tá? Bom, essa é a explanação, e aí eu vou abrir agora para o diálogo, para o debate. Tem professores aqui que são professores PIBIDianos, que podem também comentar, né, e também problematizar essa questão, tá? Então, eu abro a partir de agora para os conselheiros e conselheiras também, quem não é da licenciatura, talvez aqui tenha alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. O nosso diretor de política de graduação está aqui para tirar as dúvidas, então, vocês fiquem bem à vontade, com muita tranquilidade, né, e franqueza de questionar a proposta. E está escrito o professor Matiello, e logo em seguida o Marcos Vinícius. Matiello. Então, boa tarde, conselheiros, conselheiras, senhor presidente da Câmara. Agradecer a exposição do Bernardo, né? Acredito que da forma como foi construída na resolução ali fica claro, só que como a gente está fazendo isso em função do PIBID, eu pergunto, Bernardo, se lá no PIBID, quando ele assina o termo, né, tem a forma que amarre não só a disponibilidade de tempo, mas também a disponibilidade que ele vai ter que
se adequar aos horários da escola, né? Porque isso é importante. Já passei também por isso. A gente faz, né, como coordenador do PIBID, assim, um sacrifício, porque às vezes até o próprio supervisor não tem muitas disponibilidades. No caso com que eu trabalhava, tinha, acho que uma manhã apenas na escola, a carga horária é bem baixa, né? Então, queria só saber se vocês conseguem resolver isso por lá também. Talvez, Marcelo, seria necessário uma junção, né, na verdade, dessas duas coisas, né, porque tirar esse termo de ajuste de horário talvez fique um pouco complicado, talvez teria que ter uma junção entre o horário, por exemplo, do estágio, o horário de execução do projeto de extensão ou de pesquisa, né, claro, deixando bem claro que é da bolsa da UFFS, em relação ao PIBID que vai ser executado nas escolas. Agora, alterar o termo de assinatura, talvez a gente pode pensar nisso. Eu posso levar essa demanda para a professora Márcia, sem problema nenhum, para a gente dialogar. Acho que é possível. O interesse é fortalecer ainda mais o programa, trazer que o programa seja... A gente conseguiu, para ter uma ideia, mais bolsas que a URGS, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, que é uma universidade bem mais antiga que a nossa. Mas sim, eu acho que é possível a gente dialogar em relação a isso, sim. Acho só importante, né? Porque senão a gente também fragiliza um pouco para o lado do coordenador, né? Porque senão o estudante diz, não, mas eu falei que eu tinha a disponibilidade de tempo, só que eu não posso nessa manhã, né? Que é justamente quando coincide com a do supervisor, né? Então, um pouco para resguardar o coordenador, essa sugestão que eu trago. Perfeito, Marcelo. Eu, né, eu coordenei institucionalmente o residência e tive a oportunidade depois também de coordenar o da geografia, né? Caramba, e aí que vem, eu acho que é um pouco os combinados que nós temos que fazer, né, Bernardo? Porque o estudante também, a gente está aqui fazendo uma discussão para que a gente possa dar as melhores condições. Então, o mínimo que a gente espera de contrapartida é que o estudante cumpra as 10 horas que ele tem que cumprir na escola ou a partir de um cronograma de trabalho que o coordenador, né, constrói coletivamente, né? Eu acho que essas são coisas que certamente vocês vão acertar no processo, tá? Que ótimo, obrigado, Matiello. Professor Fontana. Boa tarde, presidente, boa tarde, Bernardo, boa tarde aos demais colegas conselheiros e conselheiras. Eu queria só compartilhar uma dúvida que surgiu de uma conversa com 2 ou 3 alunos, tá? Digamos que a dúvida que surgiu é a seguinte: seria necessário criar algum tipo de mecanismo para que os alunos que não têm bolsa sejam privilegiados no momento da escolha do PIBID, em detrimento daqueles que já têm bolsa, porque parece que na resolução não tem nenhum mecanismo assim que dê prioridade aos alunos que não têm bolsa, né? Então, por uma conversa de alguns estudantes, assim, talvez nem aconteça, porque aqui mesmo a gente está com dificuldades de ter alunos no PIBID, né? Mas foi uma preocupação manifestada por alguns alunos, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, tá? Obrigado. Obrigado, professor, pela dúvida. Vamos contextualizar. Quando a gente iniciou o processo, né, depois que a gente teve as nossas bolsas contempladas, entre outras coisas, a gente iniciou o processo de seleção, ainda não se tinha essa discussão em relação à possibilidade de acumular as bolsas, tá? Então, não foi previsto realmente no edital. Mas, e o edital se encerra agora já no dia 4, né? Mas é mais uma coisa que, quem sabe, eu posso levar para diálogo com a professora Márcia, para a gente tá pensando, né? A gente tinha certeza, né? Eu e o William, a gente conversou bastante sobre isso, e o professor Joviles também, e o professor Clóvis também, até, desculpa, eu esqueci de mencionar o nome do professor Clóvis no início da nossa conversa, mas que iam surgindo no decorrer do processo. Então, é uma alteração nova, é uma tentativa nossa de fortalecer o processo, de fortalecer o programa, entre outras coisas. Mas acho sim que talvez seja possível a gente pensar nisso, né? Talvez não tenha necessidade de mexer nisso na resolução, né? E sim no próprio edital do PIBID e nos próximos editais que forem surgindo essa questão. Mas eu levo, sim, para a professora Márcia e dialogo com ela sobre isso, professor. Eu acho que a preocupação dos estudantes, ela é viável. Até acho que, de início, pelo menos, pode ser que não aconteça, né, como o senhor mesmo disse, da dificuldade de ocupar todas essas bolsas. Mas acho que é importante a gente ter essa preocupação, sim. Obrigado, professor. Obrigado.
Agora, bom, tranquilo, eu também, assim, eu estou aqui tentando ajudar a construir, só para, como nós estamos alterando ali, não sei se o Jovilis vai tocar nesse assunto, mas nós, a proposição, ela pode ter emendas, tá? A gente fez a proposição ali. Se nós estamos sentindo esta necessidade de repente, colocar um dispositivo ali, Marcos, a gente poderia elaborar e propor, porque ela está em alteração. Eu acho que vai ser difícil completar todas as vagas que nós temos, mas, de fato, pode acontecer, porque uma das discussões, talvez o Jovilis possa até tocar, nós discutimos muito isso, porque qual que é a nossa preocupação? É a concentração de bolsa. Você concentra a bolsa para quem já tem bolsa, então você acaba, de alguma forma, na nossa reflexão, abrindo um precedente né, a gente quer espraiar para poder contemplar também mais pessoas nesse auxílio, né, nessa proposição. Por outro lado, acaba que talvez alguém possa usufruir, né, e acabar concentrando mais para quem já tem o benefício, né. Então, também a gente fica nesse dilema. Então, se de repente a gente sentir essa necessidade, ainda há a possibilidade de a gente fazer uma elaboração, né, que possa dar prioridade àqueles que não são bolsistas ainda, né, tá? Mas me parece que também talvez seja uma questão, Bernardo, que possa ainda ser discutida no âmbito do próprio PIBID e construir um regramento no processo seletivo, que também é possível, não precisaria alterar aqui e altera lá. Mexe lá. Jovilis. Boa tarde, presidente, conselheiras, conselheiros. Reunião na sexta-feira à tarde de Câmara, né, Marcos? É um adicional sempre, né, mas foi convocada em caráter aí de urgência, enfim, necessidade. O Bernardo agradecer também a presença. Eu queria, enquanto pró-reitor, também trazer alguns elementos, tá? Dizer que nós estudamos esse assunto, né, Bernardo, com calma e analisamos sobre diferentes perspectivas. E eu também fiz isso, porque tem impactos de diferentes naturezas, né? E decidimos também enviar para a Procuradoria Jurídica para ter uma segurança, né, no andamento do assunto. E eu queria falar um pouco pela Pró-Reitoria de Pesquisa, tá? E dizer que o movimento que nós estamos fazendo, a iniciativa, né, institucional, me parece que ela vai no sentido de não apenas trazer as bolsas do PIBID, e de fato a Fronteira Sul teve mais bolsas do que a URGS, né? Trazer elas, mas também implementá-las. E a experiência tem mostrado que nós, não sei se conseguiremos implementar todas, e o regramento que nós tínhamos traria mais dificuldades ainda, ou seja, nós ganhamos as bolsas e daí não conseguimos implementar. Então, o que a gente está trazendo aqui é para criar, de fato, uma flexibilidade no âmbito da instituição para que os pibidianos possam acumular. É para eles. Né, Bernardo? É para eles. Então, no caso da pesquisa, para vocês terem os números, dos 283 bolsistas que nós temos de iniciação científica, 166 são CNPq, FAPERGS, etc. Esses não podem, tá? Esses não podem, porque é regramento das agências que não permitem. Mas nós temos 117, Matiello, que são bolsistas de iniciação científica nossos. Então, esses sim. Para que o estudante do PIBID possa, inclusive, fazer pesquisa. E que ótimo que ele faça um projeto de pesquisa a partir da escola, ou considerando a presença dele na escola, ou a formação dele enquanto estudante de licenciatura. Então, é complementar. E outro detalhe importante, é o professor que indica o estudante, tá, pessoal? É o professor que vai escolher o estudante. Se o professor está dizendo que sim, professor Marcos, que aquele estudante tem condições de ser pibidiano e tocar um projeto de iniciação científica,
nós, enquanto pró-reitoria, temos o respaldo da indicação do professor. É o professor que está indicando, ele está dizendo que é possível. Então, para trazer mais segurança nesse sentido, trazer esses elementos para que essa nossa decisão seja madura, e eu acho que é uma iniciativa necessária para uma instituição com o nosso perfil. Eu não tenho dúvidas, tá? Eu queria trazer aqui essa fala para dizer que estamos fazendo porque é a forma da gente dar o passo seguinte. Trouxemos as bolsas estão aqui e nós queremos que os estudantes façam bom uso delas para uma boa formação acadêmica. É nesse sentido que eu queria aqui externar o entendimento da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. William? Ok. Bernardo, então, e daí se alguém ainda precisa de esclarecimento, ou sugestão de alteração de texto, algo que a gente ainda possa clarificar, por favor, faz agora na fala do Bernardo, para a gente poder, então, ir encaminhando, né? Claro que eu não quero aqui acelerar, mas é importante a gente também ir afinando agora, né, para decidir sobre a matéria. Eu só queria me explicar só em relação às 30 horas, o porquê que a gente colocou isso. Na verdade, isso está baseado na Lei Nacional dos Estágios, tá? A Lei Nacional dos Estágios fala do limite de 30 horas para execução de estágios. Então, a gente se baseou na lei, né? Inclusive algumas atividades, né? Claro que precisa estar previsto nos PPCs, precisa estar previsto no PPI da instituição, entre outras coisas, mas as 30 horas elas não saíram da minha cabeça, né? Ou de qualquer lugar que não já uma normativa anterior. Então, só para explicar, mas mesmo assim eu tive o cuidado de olhar vários editais de estágio, as nossas monitorias, né, que também são nossas ali da Prograde, da pesquisa, da extensão, e essas 30 horas contemplam já, né, 2 bolsas, tanto de todas essas modalidades que a gente coloca, junto com a do PIBID. Era isso, William, obrigado. E também a preocupação que a gente teve com relação, que o entendimento que a gente tem em relação ao pagamento de bolsas é que você assume o compromisso de 20 horas por ela, né? Isso em todas as modalidades. E aí você tem o tempo de estudo, né? Então você teria 20 horas da bolsa, mas aí se você acumula 2 bolsas, passava a impressão de que então, bom, você vai para 40 horas, então que hora você estuda, né? Aí só me faltava ter as 40 horas e mais o acúmulo com vínculo empregatício, quer dizer, então você está assinando né? Então, todas essas preocupações foram sendo colocadas na mesa, né? Então, também na hora a gente ficou pensando, bom, qual é a carga horária semanal, como é que perpassa isso, o estágio? Então, a gente foi olhando a partir de vários ângulos e lendo o parecer da própria Procuradoria, né, que nos deu autonomia, né? Então, a gente resolveu manter pelas 30 horas, entendendo que ele vai ter a carga horária de estudo, né, que não é adequado, não é a mais adequada, né, não é a mais adequada, mas que também deixa esse período ali, né, registrado como limite, né. Zig, professora Zig. Boa tarde, feliz, né, com uma reunião sexta, assim, à tarde, né. Eu me inscrevi para dizer assim, porque essa questão da adequação, eu vejo que aqui é uma adequação, né? E quero dizer que para facilitar com que os acadêmicos, principalmente as licenciaturas, possam estar se inserindo nesse programa. Me inscrevi para dizer do quanto que o PIBID é importante que nas escolas, já que essa nossa universidade, né, digo nossa, ela vem para atender também a formação básica, a escola pública, e é uma oportunidade do acadêmico estar na escola e já conhecer a realidade da escola, e antes de colar grau, né? Então, eu vejo que é uma adequação e para facilitar com que os acadêmicos possam estar também ingressando e quanto mais PIBIdianos nós tiver na escola,
mais essa troca entre a academia e a educação, e a escola, o cotidiano da escola, a realidade, o chão da escola, nesse sentido. Eu acho que é por aí, temos que adequar no mundo dos acadêmicos, né? Porque não pode somente estudar, mas também que tenha esse subsídio que eles possam tirar para se manter. Então, me inscrevi para isso. Vamos, se é possível fazer essas 2h30 horas, eu vejo que é uma carga horária, ela é puxadinha, mas é a possível, né? Nesse sentido, sou a favor, né? Do quanto que o PIBID organiza e contribui também na escola com os professores também, né? E com os alunos também, porque, na verdade, é uma troca, né? São trocas de saberes entre aquilo que está vivenciando na universidade e conhecendo já a realidade da escola. É nesse sentido. Obrigada. Obrigado, conselheira Zig. A alteração, ela, só retomando aqui, a alteração, ela se propõe, então, a um ajuste no artigo 5º da resolução número 1, consune, na época, era a Câmara de Extensão, então era 7 do FFS 2013, que foi publicado em 16 de maio de 2013. O artigo 5º trata das bolsas, né, o acúmulo de bolsas, e aqui o ajuste é que no artigo 5º, então, abre a possibilidade, né, abre uma exceção de acúmulo de bolsas do PIBID com bolsas institucionais. Então, tem que estar claro que nós estamos votando por este ajuste no artigo 5º, né? Não é um acúmulo de 2 bolsas, de outros programas, de outros projetos, né? Então, de editais institucionais, abre essa, em legislação própria, abre essa exceção, né, de acúmulo entre bolsas de iniciação à docência com bolsas de esporte, com bolsas de extensão, cultura e pesquisa, tá? Porque a de estágios, né, o acúmulo com estágios, nós vamos deliberar no pleno, na resolução 70, que é uma outra resolução, que essa precisa ser alterada lá no grande coletivo. Professor Bernardo. Sim, William, não, só ia, em relação à resolução 70, ela trata dos estágios, já tem o item dizendo dos estágios externos da UFFS com a bolsa do PIBID, e isso já é permitido. O que precisa alterar lá só é o estágio interno da UFFS, não obrigatório, que isso ainda não prevê. Mas como a gente já disse, né, e disse anteriormente, nós também faremos essa proposição de alteração para que na próxima reunião do Consune, do Pleno, a gente possa fazer isso. Ótimo. Pergunta, então, se os conselheiros e conselheiras estão esclarecidos do que estamos ajustando? Bom, então, e não tendo mais dúvidas, e todo mundo aqui já mais esclarecido sobre o que estamos deliberando... Desculpa, William, eu pedi a palavra de novo. Perdão. É a última, hein? São 3 e... Prometo que é a última. Na verdade... a gente tem o grupo do WhatsApp ali dos professores que estão organizando o PIBID, tá? Dos futuros supervisores, coordenadores em si. Houve uma sugestão, eu confesso que eu não sei quem foi que colocou ali no grupo, de que a fundação, me ajuda, William, ali da Itaipu Binacional, como é que ela chama a fundação que tem bolsas ali? A fundação do Parque Tecnológico. Isso. Que ali permitiria o acúmulo de bolsas com outros programas. E aí a sugestão, até o professor Igor colocou que o suplente dele estaria presente na reunião. Eu não sei se o suplente do professor Igor está presente na reunião. Eu não me lembro quem que é o suplente dele, é o... Giancarlo. Eu vi o Giancarlo aqui, ele estava aí. Sim. Giancarlo, você está com a proposição que o professor Igor te passou? Quer conversar sobre isso? Eu acho que ficaria mais fácil.
Não, eu não estou com a proposição, não, Bernardo. Só que a do PTI tem que ver, porque o PTI tem regras próprias. Pois é. Não é nem uma questão nossa, é o PTI é que tem regras próprias lá. Eu até acho intempestivo a gente dialogar sobre o PTI, porque o PTI tem regras próprias lá no Paraná, sobre acúmulo de bolsa. Tá? E mesmo assim, se for algo que for externo ao FFS, a gente não precisa estar pensando nisso aqui, acredito eu, né? Mas de qualquer jeito quis trazer, porque foi uma solicitação do coletivo, mas como eu nem sou membro da Câmara, só vim trazer a informação aqui. Não, tranquilo, eu acho que é outra situação, tá, Bernardo? Enfim, como isso careceria de dialogar, inclusive, com a própria Itaipu Binacional. Que é como a Fundação Araucária, como é a FAPESC, nós estamos aqui falando de bolsas institucionais, então esse aqui, eu acho que é esse, né, tem que estar claro que nós estamos falando de bolsas institucionais com o PIBID, é isso que nós estamos deliberando aqui. Outras bolsas seguem regras próprias, tá? Bom, feitos os esclarecimentos aqui, agora que os conselheiros e conselheiras já também nós podemos refletir, dialogar um pouco sobre a matéria, então eu vou colocar em regime de tá? Colocando, então, em regime de votação, a alteração do artigo 5º da resolução número 1, Consune, SEST, UFFS 2013, de 16 de maio de 2013, que passa a vigorar, então, com a seguinte redação. Artigo 5º, as bolsas definidas no artigo 2º não poderão ser acumuladas com outras bolsas de programas oficiais, vírgula, com exceção do acúmulo de bolsas PIBID com as bolsas institucionais da UFFS, oriundas do orçamento próprio. Ponto. Esse é o ajuste. Então, em regime de votação, não temos nenhuma abstenção, nem voto contrário, então aprovamos o ajuste por unanimidade. Já podemos registrar, Eliane, e publicar a decisão o mais breve possível. Lembrando que isso é uma contribuição também, por isso puxamos a extraordinária para hoje, infelizmente, numa sexta-feira, Juvile, Zig, porque vai até segunda-feira, né, as inscrições, então nós dependemos disso. Então, claro que ainda temos um caminho aqui para alterar bem certinho, né, ao longo da próxima semana, mas acho que isso não inviabiliza a inscrição dos estudantes. Então, parabéns aqui aos conselheiros e conselheiras, acredito que isso será uma importante contribuição aí para os nossos núcleos do PIBID. Muito obrigado, um bom final de semana a todas e todos, fiquem bem, nos encontramos no dia 11, tá? Vocês devem... Bom feriado do final de semana. Feriado do final de semana é bom, né? Até mais. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo.